Paz do Senhor para todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu preciso de 5 minutos da sua atenção, 5 minutos, para nós meditarmos na palavra de Deus juntos, em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 1, versículo 1 adiante, está escrito assim: E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Oremos, Pai, neste momento estamos aqui, uma pequena meditação na Tua palavra. Queremos mais de Ti e menos de nós mesmos. Fala conosco, por misericórdia. Amém. E graças a Deus. Queridos, alguns dias o Senhor tem falado no meu coração de uma forma esplêndida, interessante, sobre a nossa geração, a nossa conduta diante do Senhor. Nós lemos aqui um texto interessante de um líder, o primeiro líder de Israel, chamado Moisés. Alguns que vão me ouvir sabem do que eu estou falando. Um homem de Deus, um homem usado, um homem que Deus preservava, e um homem que Deus permitiu ele ser uma boca de Deus na terra. Tudo o que Moisés falava para libertar o povo do cativo, Deus concretizava a bênção. Era um homem cheio, um homem que Deus usou para fazer 10 pragas tremendas dentro do Egito. Só que esse homem, ele envelhece. Esse homem, um dia, ele vai morrer. Quando o Espírito Santo estava me mostrando esse texto, eu estava me maravilhando dentro de mim. O Espírito Santo me fez alegria e também uma responsabilidade. As pessoas, os anciões da igreja, os irmãos do século chamado hoje, do tempo presente, têm uma grande responsabilidade de ser como Moisés, de ser como Tiago, de ser como o apóstolo Paulo, de ser como a igreja primitiva, de não deixar, como muitos dizem, em um ditado popular, a peteca cair. Mas, sendo mais claro, nós não podemos afastar essa presença, essa graça, esta unção do Espírito Santo em nós. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. E se outrora o povo orava, se outrora o povo santificava, se outrora o povo consagrava, ouvia a voz de Deus, tinha temor a Deus, nós somos uma nova geração. E nós não podemos deixar esse esfriamento acontecer em nós. Amém? Josué teve essa grande responsabilidade. Deus chamou ele. E Deus chama eu, e Deus chama você, né? Ontem eu estava ministrando a palavra de Deus numa igreja, e o Senhor estava falando isso comigo. Deus nos chama. Só que Ele nos chama e nos faz 100% vitoriosos, não. Ele nos chama como chamou Josué. Mas Ele disse em vários capítulos do livro de Josué: lembra-te de obedecer os meus mandamentos. Lembra de ser exemplo como Moisés foi. Porque senão você vai perder batalha. Mas se você for fiel a mim, eu serei fiel a você. Glórias a Deus. Queremos que Deus seja fiel a nós. Queremos que Deus responda no momento nosso. Mas não queremos ser fiéis a Deus. Cuidado. Josué foi fiel. E Deus fez as mesmas evidências que fez na vida de Moisés com Josué, para a glória de Deus. A ponto de, no último capítulo, Josué capítulo 24, versículo 15, ele disse: ei, se vocês quiserem servir aos deuses estranhos, mesmo vendo as maravilhas que Deus fez em outrora, no tempo de Moisés, no tempo agora, problemas seus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué lembrou da promessa do capítulo 1, que Deus o chamou, que Deus o capacitou, e ele não abandonou a Deus. Por isso que ele está entre os heróis, entre os líderes, exemplo, dentro de tantos corruptos, dentro de tantos mentirosos. Ele não deixou a presença de Deus afastar do povo de Israel. Ele não deixou o povo de Deus
parar no meio do caminho. Quero dizer para você, se Deus confia em você, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que se Ele te capacitar e você dar lugar, a vitória será sim sua para a glória de Deus. Interessante isso, porque todos os homens de Deus na Bíblia, eles se achavam pequenos, eles achavam que eles não sabiam, que não ia ter tanta coragem. Mas quando a unção de Deus ela entra, né, como Moisés tinha medo, mas quando a unção, a presença de Deus ela entra e a pessoa dá lugar, Moisés virou um grande, poderoso líder do povo de Israel. E Deus faz assim. Só que nós não podemos olhar para trás e falar assim, aquilo lá foi demais. O povo orava, era besteira. O povo santificava, era besteira. O povo temia a Deus, era besteira. Não, não é besteira. Talvez é por isso que não está acontecendo tantas evidências claras da presença de Deus nos cultos. Quanto menos igreja antigamente, em questão de placas que eu estou falando, acontecia mais evidências hoje. Hoje em dia as pessoas formam em teologia, levantam igrejas na sua própria consciência carnal, e acontece isso. Deus não está falando. As pessoas falam até bonito, mas por dentro está longe de Deus, está como sepulcro caiado. E a minha preocupação é que aí lota. Igrejas são preenchidas de pessoas que preferem não servir a Deus renunciando. Cuidado. Muitos homens de Deus têm morreram, né? Cada página da Bíblia, muitos homens de Deus se esforçaram por amor a Cristo. E você tem que ser a mesma coisa, para que Deus venha fazer algo na sua vida. Não se limita em um quadrado. Deus quer te usar nos 4 cantos dessa terra, para a glória de Deus. Paz do Senhor.